Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado coração de Maria, sede nosso refúgio e o caminho conduz até Deus. Glorioso São José, rogai por nós. São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos então no nosso 13º dia da nossa preparação para a consagração a Nossa Senhora, o primeiro do conhecimento de si, e nós vamos ver hoje a necessidade da renúncia de si mesmo. O Padre Daillé nos indica meditarmos sobre dois personagens do Evangelho. O primeiro deles, Judas Iscariotes, o traidor, e depois São Pedro, para meditarmos o seguinte. Por um lado, Judas, ele mostra a consequência de alguém que não renunciou ao espírito do mundo. Então, a gente analisando o modo de proceder dele, a gente vai ver o que acontece, né, quando uma pessoa não leva a sério esse trabalho de se esvaziar do espírito do mundo. E, por outro lado, São Pedro e o amor de si, que seria a consequência de alguém que não leva a sério a renúncia de si mesmo. Porque, por um lado, o que fica muito claro é que se a pessoa não nega o mundo e o demônio com seu espírito e ela não nega a si mesma, o que ela vai fazer? Ela vai negar a nosso Senhor Jesus Cristo. Donde toda a necessidade de, além de levarmos esse trabalho da renúncia do mundo a sério, é necessário também a renúncia de nós mesmos, senão vai ficar um trabalho incompleto que nos levará ao mesmo ponto, ou seja, a negação de Jesus Cristo. Então aqui, comecemos pelo exemplo de Judas e o amor que ele teve pelo mundo. O duplo exemplo dos apóstolos Judas e do apóstolo Simão Pedro vai nos mostrar agora, de maneira concreta, de um lado, a desgraça de uma alma que se deixou tomar pelo espírito do mundo, como introduzi para vocês, e de outro lado, o grande perigo ao qual se expõe a alma que não nega a si mesma. Judas, chamado a seguir Jesus na qualidade de apóstolo, tinha começado bem. Ocupava até mesmo uma posição privilegiada na pequena comunidade apostólica, visto que era seu tesoureiro, o que era um sinal de confiança. Por que ele não perseverou? Como explicar sua decadência? É que ele logo dirigiu sua visão para algo limitado, vil e desprezível. Então, rapidamente ele parou de querer acumular riquezas para o céu para acumular riquezas unicamente na terra. Ele parou de pensar no paraíso celeste e começou a sonhar com uma espécie de paraíso terrestre, o que é algo muito típico em muitas ideologias. Como muitos de seus compatriotas, ele havia sonhado com um Messias glorioso e vencedor que seria o rei temporal de Israel. Tornou-se ladrão. A palavra é do apóstolo São João. A paixão do dinheiro chegará ao ponto de conduzi-lo à traição e ao deicídio. Em vão, Jesus tentará fazê-lo refletir sobre seus atos, tendo em vista o horror mesmo do que visava fazer. Não fui eu que vos escolhi, a vós os 12, diz ele aos seus apóstolos. No entanto, apesar dessa escolha de predileção, um de vós é um demônio, isto é, semelhante ao diabo, que de bom se fez mal. Então, nosso Senhor, em vários momentos, tentou trazer de volta Judas, inclusive no momento da traição, quando Judas traiu nosso Senhor com o ósculo, né, que era o sinal de que era para os soldados pegarem aquele homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor chamou Judas de amigo. Amigo, aqui vieste. Né? Então, foram todas as tentativas de nosso Senhor para tentar justamente trazer ele de volta, mas mesmo assim, como o amor do mundo nele era mais forte, ele acabou deixando nosso Senhor de lado. Outras advertências se seguirão, às quais o desgraçado não dará nenhum valor. Ir-se-á com a cabeça baixa rumo à danação. Na noite da instituição da Santa Eucaristia,
Judas consumará sua apostasia, entregando o Divino Mestre por 30 moedas de prata, ou seja, o preço de um escravo. Então, para Judas, ter 30 moedas era mais valioso, era mais importante, era mais precioso do que ter a amizade de Nosso Senhor. Então, os mundanos, eles fazem a mesma coisa. Eles trocam Jesus por qualquer coisa. O amor deles por essas coisas baixas, pequenas e vis, acaba sendo superior ao amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando esses dois amores entram em confronto, quando eles lutam, o amor pelo mundo e pelas coisas do mundo prevalece. Depois disso, louco de desespero, enforcar-se-á. Triste fim de uma alma que preferiu obstinadamente o espírito do mundo ao espírito de Jesus Cristo. Então, Judas é um exemplo da necessidade que nós temos de renunciar ao espírito do mundo, né, que é, em outras palavras, o mundo e o demônio, né, militando para arrancar as pessoas de Deus. Mas, se uma pessoa limita o trabalho dela unicamente a renunciar ao mundo, fica um trabalho incompleto. E para isso nós temos o exemplo de São Pedro, mostrando que além da renúncia do mundo, é necessária a renúncia de si mesmo. O apóstolo Simão Pedro nunca se deixara tomar pelo espírito do mundo. Seu amor por Nosso Senhor era sincero, seu devotamento sem igual, sua fé acima de todo elogio. Porém, Pedro não conhecia o ponto fraco de sua natureza impetuosa. Tinha uma confiança em si mesmo que chegava até a presunção, e seus privilégios no seio do colégio apostólico não o garantiam contra as tentações que podiam sobrevir. Certa vez ele disse para Nosso Senhor: "Para onde vais, Senhor?" "Para onde vou?" respondeu Nosso Senhor. "Não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde." E Pedro insistia: "Por que não posso te seguir desde agora? Eu daria minha vida por ti." "Ah, Simão, Simão," continua Nosso Senhor, não sabes que Satanás recebeu permissão, pois é sua hora, para vos sacudir como o trigo que se depura? Todos vós sereis escandalizados nesta noite por causa de mim." Pedro tenta então se justificar, tão seguro está de si mesmo e de seu amor por Nosso Senhor. E São Pedro diz: "Ainda que todos os outros se escandalizassem a vosso respeito, eu não me escandalizaria." Então, uma das primeiras coisas que uma pessoa que não se renunciou faz, ela começa a se colocar acima dos outros. Ou seja, ainda que todos se escandalizem a vosso respeito, eu não. Eu vou permanecer firme, estarei ali, uma coluna firme diante da tempestade, eu estarei firme, mesmo que todos te abandonem. Então, primeira coisa, a pessoa acredita demais nas suas próprias forças e começa a rebaixar os outros. Ela começa a subir demais no pedestal e começa a se acreditar superior aos outros. Enquanto, como a gente já viu, o espírito de humildade faz com que a gente se abaixe cada vez mais. "Em verdade te digo," afirma Jesus, tu, Simão, hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, ter-me-ás negado 3 vezes. Essa asserção é intolerável ao apóstolo. Ele contesta fortemente e ousa contradizer seu divino mestre, que é a própria verdade. "Mesmo que tivesse de morrer convosco, não, eu não vos negaria. Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte." Então, por um lado, São Pedro tinha desprezado os outros, ou seja, ele se colocou acima deles: "Mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei." E depois, o que é uma consequência ainda dessa confiança demasiada em si mesmo, ele despreza as palavras de Deus, né? Então, Nosso Senhor falou: "Você vai me negar?" Ele falou: "Não, mesmo que eu tenha que morrer, eu não vou te negar." Né? Então, Nosso Senhor espera o momento certo para que ele conheça sua própria fraqueza e aprenda com isso uma lição de humildade. Então, no momento de negar Nosso Senhor, São Pedro chegou mesmo, aquele que se negou, né, aquele que disse que até iria à morte por Nosso Senhor, ele disse que nem mesmo conhecia Nosso Senhor quando começaram a perguntar se ele conhecia esse homem, Nosso Senhor Jesus Cristo.
O engraçado é que a convivência de São Pedro com Nosso Senhor era tão grande que o modo dele de falar, né, fazia com que as pessoas pensassem, sim, você é um deles, porque o seu modo de falar te dá a entender. Então, São Pedro tinha uma tal convivência com Nosso Senhor que a linguagem dele já era parecida com a de Nosso Senhor. Então, pode acontecer que uma pessoa que renunciou ao mundo tenha uma linguagem parecida com a de Nosso Senhor, mas se ele não se renuncia também, o trabalho está incompleto, por mais que ele já tenha algo semelhante de uma vida verdadeiramente cristã. E aqui é a conclusão do Padre Dayer. E eis em que quedas lamentáveis podemos incorrer, ainda que não tendo o espírito do mundo, quando não conhecemos e não negamos a nós mesmos. Simão Pedro não desejara reconhecer a fraqueza de sua vontade, uma vez entregue a si mesma. Bem ao contrário, ele se afirma com força, chegando a se exaltar acima dos outros e a acreditar ser impecável. A principal culpa de São Pedro está nessa louca estima que tem por si mesmo. Em vez de se humilhar diante das advertências de Jesus, ele cai na presunção e na temeridade. Então, o que nós vamos fazer nessa primeira semana? Nós vamos empregá-la no conhecimento de nós mesmos em um grande espírito de humildade. Atacamos, assim, a causa de quedas sempre possíveis. Prevenimos essas quedas porque, com a graça de Deus, que não falta àquele que a pede, facilitamos as renúncias que se impõem para resistirmos às tentações e permanecermos fiéis a Jesus Cristo. Então é interessante porque São Luís, ele diz que a humildade que nós iremos buscar durante essa semana, ela acaba sendo uma grande graça, por um lado, então a gente tem que pedir ela para Nossa Senhora, é o que a gente vai fazer, pedindo ao Espírito Santo e a Nossa Senhora essas graças, mas além dela ter sido uma graça alcançada, ela será o fundamento de outras graças. Então nós precisamos, de fato, nos dedicar seriamente a esse trabalho de conhecimento de si. E aqui eu gostaria de ler um belo trecho, né, dos 2 primeiros capítulos do livro Combate Espiritual, do padre Lourenço Scupoli, onde ele mostra essa necessidade que nós temos de renunciarmos a nós mesmos. Então, no capítulo 2, né, desse livro, ele fala da desconfiança que um bom cristão deve ter de si mesmo. A desconfiança de ti mesma, filha, te é necessária de tal maneira neste combate que sem ela não conseguirás a desejada vitória, nem chegarás a vencer uma só de tuas pequeninas paixões. Guarda-o bem na mente. Nós presumimos muito de nossas próprias forças, porque somos inclinados, pela nossa natureza corrompida, a uma falsa estima de nós mesmos. Nada somos e nos queremos avaliar em muita coisa. Este é um defeito muito difícil de ser conhecido e desagrada muito aos olhos de Deus, que ama e quer em nós um leal conhecimento desta verdade certíssima. Toda graça e virtude nos advém dele, que é a fonte de todo bem. Por nós mesmos, nenhuma coisa, nem sequer um bom pensamento podemos ter. Então, se por um lado, como disse na apresentação dessa semana, devemos olhar para nós mesmos, não devemos tornar esse olhar exclusivo. Devemos imitar a escada de Jacó. Então, os anjos, quando apareceram para Jacó, com essa visão da escada que é da terra até o trono de Deus no céu, os anjos subiam e desciam continuamente. A mesma coisa nós devemos fazer. Olhar para a nossa miséria, pedir para Deus a graça de conhecermos ela, mas não devemos parar nisso. Devemos subir como os anjos, olhar para Deus, para conhecermos a força, a bondade, a misericórdia dele e todos os seus atributos, a fim de nos confiarmos nele. Então, olhar para Deus, olhar para nós. Olhar para Deus, a fim de não entrarmos em desânimo, entrarmos em desespero. Foi o problema de Judas. Ele ficou olhando só para si e para o erro dele. Então, ele se lançou no desespero, se suicidou. Mas São Pedro, apesar de sua queda, ele soube olhar de novo para Nosso Senhor depois. Foi difícil, foi amargo, mas ele, olhando novamente para a bondade de Nosso Senhor, então ele conseguiu superar aquela situação e adquiriu a virtude da humildade. Então, no capítulo 3, o padre Lourenço Scupoli diz que é necessário ter a confiança em Deus.
Então, por um lado, desconfiança de si, por outro, confiança em Deus. Como já dissemos, a desconfiança de nós mesmos nos é muito necessária neste combate. Entretanto, ela somente não basta, porque se, além disso, não pusermos toda a nossa confiança em Deus, esperando dele e somente dele os auxílios necessários e a vitória, cedo nos poremos em fuga e seremos vencidos por nossos inimigos. De nós devemos desconfiar muito, porque nada somos e se lutamos somente com nossas forças, andaremos de queda em queda. Ajudados, porém, pelo Senhor, alcançaremos certamente todas as grandes vitórias e para conseguir, entretanto, sua ajuda, devemos armar o nosso coração de uma viva confiança nele. Então a gente vai ver, de fato, nós devemos ser humildes, mas também sermos cheios de confiança na ajuda de Deus. E essa ajuda, como São Luís nos fará ver claramente, ela nos é dada com grande abundância pelas mãos de Maria.